A minha percepção é que nós, na área de segurança, muitas vezes nós atuamos no modo meio barata tonta, sem saber, querendo resolver tudo, olhando para tudo, sem ter muito foco, sem ter muita estratégia. Então, até pela minha formação, minha formação é de exatas. Olha, eu tenho um problema sério e esse é de difícil solução. Diferente do trabalho escravo que eu falo fácil, a redução dos acidentes não é fácil. E por que que não é fácil? Porque nós não temos um sistema caótico. Quando qualquer sistema que é caótico, você entra com um pequeno controle, com pequenas medidas, o resultado é rápido. Nós já vivemos esse sistema caótico lá na década de 70 e 70. 80. Uhum, Criou o isso. SESMIT, criou o NR, o sistema era caótico, a quantidade de acidentes de trabalho era absurda. Com pequenas doses, com pequenos remédios, você melhora aquilo ali. O nosso sistema não é mais caótico. Então, a partir do momento que você não tem um sistema caótico, se você não tiver análise de dados, se você não tiver um planejamento a partir de evidências, você vai ficar no modo barata tonta. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu entrevistado é o auditor fiscal do trabalho, Rômulo Machado e Silva, ex-subsecretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. Ele é criador de uma iniciativa pioneira de informação sobre as condições de trabalho no Brasil, o projeto Prevenir. Nós vamos falar com ele sobre esse novo projeto. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Rômulo, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Fala, Alexandre, como vai? Tudo bem? É um prazer reencontrá-lo, um prazer estar conversando novamente aqui contigo. Legal. Bom, Rômulo, a gente se falou, acho que faz algum tempo atrás, né? Acho que foi no final de 22, a última vez que a gente bateu um papo, a gente fez uma entrevista para fazer um balanço sobre o trabalho lá no Ministério. Hoje você não está mais como subsecretário de inspeção, né? Que depois acabou virando secretário de novo, lá no atual governo, mas a secretaria. E você continua agora na atuação do Ministério do Trabalho em Brasília, onde é a sua base, né? Bom, mas o motivo do nosso bate-papo aqui é falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo, mas também destacar um projeto que você idealizou, que eu achei fantástico, que é o Projeto Prevenir. Nós vamos falar então sobre essa sua descoberta aí de um trabalho que eu acho bem interessante. Vamos começar por aí, então. Como é que... Bom, vou começar dizendo assim, obviamente, você que estava com um peso lá de estar secretariando lá departamentos importantes, uma equipe poderosa em todo o Brasil, né? Agora está mais leve, né? Está começando a pensar em coisas diferentes. Então, acho que aproveitando a sua experiência, trazendo aí para a questão da prevenção, né? Para os cuidados com o trabalhador, que é muito importante.
Saíram umas 500 toneladas das costas, viu, Alexandre? Imagina, O imagina. sono está bem mais tranquilo. Você vira um pouquinho de lado, você está com o cabelo branco aqui ou você está Na- pintando? na- Aí tá É branquinho. branco É branco mesmo. mesmo, tá, tá. Eu achei que estava O fazendo cabelo luzes. branco e as olheiras foram fruto dos 4 anos de gestão ali. A missão é nobre, mas é uma Claro, missão claro. que Pesada, né? demanda um enorme desafio, né? Uma enorme dedicação pessoal, assim. Mas, Legal, enfim, foi um período super importante, vale a pena, acho que nós conseguimos fazer grandes coisas, legal. mas, como você disse, né? Retirados 500 toneladas das costas, está Você na está hora de querendo arrumar pensar em uma, outros projetos. você está querendo arrumar uns 500 toneladas de outras coisas para fazer agora também, além do trabalho de atuação como auditor fiscal aí na região de Brasília. Isso. A nossa atuação como auditor fiscal do trabalho segue aqui, né, no âmbito do Distrito Federal. Estou fiscalizando um montão de empresa, tem coordenado alguns projetos. Esse é um trabalho que eu gosto demais, está sendo uma oportunidade de reencontrar, de me reencontrar, né, na fiscalização. É, e da onde é que surge, né, a ideia desse projeto Prevenir, né? Eu fiquei 12 anos ali trabalhando na administração central. Fui coordenador geral de normatização por uns 6, 7 anos, coordenando elaboração e revisão de NRs. Acho que é tudo que a NR tem, deve ter digital minha ao longo de todo esse período, né? Tive experiência de trabalhar na assessoria da Presidência da República, depois a experiência de atingir o ápice da minha carreira, né? Como secretário de Inspeção do Trabalho ali. Então, em todo esse período tinha um compromisso que era um compromisso de melhorar as condições de trabalho, de construir e implementar políticas públicas para melhorar as condições de trabalho. Então, nesse período de mais calmaria, né, aqui na fiscalização, de voltar a ter contato direto com os ambientes de trabalho, contato direto com os trabalhadores, daí surge a ideia de criar o projeto Prevenir. O projeto Prevenir, o principal objetivo é a gente, longe de todas as questões burocráticas, institucionais, que são importantes, têm que ser respeitadas no Claro, âmbito da claro. administração pública, mas construir um projeto que gere engajamento de pessoas importantes, sem a necessidade da gente fazer termo de cooperação, de fazer 1 milhão de coisas, uma forma da gente comunicar diretamente com quem produz, com quem trabalha, com quem executa as ações de segurança e saúde no trabalho. E daí surge a ideia do projeto Prevenir, que tem o principal objetivo é o quê? É promover o trabalho decente. E aí, quando eu falo em promoção do trabalho decente, eu tenho principalmente duas dimensões, que são duas dimensões que eu quero atuar fortemente. Gerando conhecimento na área de prevenção de acidentes de trabalho, para a gente trabalhar fortemente essa prevenção dos acidentes de trabalho, e na área de erradicação do trabalho análogo de escravo. Trabalhando essas duas frentes, com certeza você consegue também trabalhar a erradicação do trabalho infantil. Então, é um projeto muito interessante, é o pontapé inicial, dei início no projeto, só lancei ali o nosso Instagram no último domingo, mas o objetivo é esse, é a gente gerar engajamento e trazendo pessoas importantes para que a gente possa construir uma agenda positiva, uma agenda que independe do governo, uma agenda com trabalhadores, com empregadores, com suas organizações e com todos os profissionais prevencionistas do nosso país. Em linhas gerais, é isso aí, é esse o objetivo do projeto Prevenir. Legal. Bom, vamos você destacou, são duas áreas, a questão do trabalho análogo à escravidão, né? E a questão das condições de segurança no trabalho de uma maneira geral. Vamos começar pela questão do trabalho análogo à escravidão, que para mim assim, é uma coisa que me incomoda muito. A gente está falando nisso em 2024, né? A gente está falando uma coisa do século XIX, nós estamos no século XXI, e ainda isso está acontecendo, né? Recentemente teve um caso aí de trabalhadores que, inclusive, recebiam drogas, né? Recebiam drogas para trabalhar. Uma coisa assim, eu não consigo entender essa nossa incapacidade de resolver um problema que parece tão simples, né? Mas, claro, obviamente,
É difícil de resolver. É, a gente tem anos de atuação, o pessoal da Inspeção do Trabalho, eu me lembro de histórias lá de trás, eu estou falando da década de 80, década de 90, onde, né, auditores eram ameaçados, depois, inclusive, morreram no trabalho, né? A gente não consegue avançar nisso. Você acha que talvez o Estado já não tenha, agora que a gente está falando de uma, vamos falar assim, que o Projeto Prevenir é uma espécie de uma ONG, né? Ou seja, ainda não seja organizado dessa forma, mas são ideias. Você está propondo, então, que a sociedade civil ela atue também nessas questões? Alexandre, a gente já tem várias ONGs, a sociedade civil já tem uma atuação forte nesse tema, tá? O projeto Prevenir a gente ainda está dando um pontapé inicial, então ainda não tá definido, vai ser uma ONG, vai ser empresa, como é que vai ser estruturado, né? Certo. Por enquanto é o Rômulo, com toda a experiência e bagagem que eu tenho de fiscalização, de implementação de políticas públicas, trazendo à luz um debate. E aí, quando a gente fala de trabalho análogo de escravo, a gente tem essas situações, que são situações criminosas, absurdamente criminosas, como as que você falou, né? Com o pagamento com drogas, como a gente viu recentemente, né? Com trabalhadores sendo submetidos a condições de tortura, com choque. Então, tem situações extremas que são complexas e que, mais do que o crime de trabalho escravo, de submissão do trabalhador à condição análoga de escravo, tem outros crimes ali e juntamente com aquela condição. Mas o que eu estou propondo olha, a maioria dos casos de configuração de trabalho análogo de escravo nos últimos 5 anos, eles ocorreram em razão de condições degradantes de trabalho. E o que são condições degradantes de trabalho? São condições que afetam diretamente a dignidade desse nosso trabalhador e que são condições relacionadas à higiene, à segurança e à saúde no trabalho. Eu fiz até um post provocativo lá no projeto, que eu coloco: erradicar o trabalho análogo de escravo é uma tarefa nada complexa. É simples. E por que eu coloco isso? Por causa deste conjunto de situações que acabam por configurar as condições degradantes de trabalho em 90, 95% dos casos. Então, se a gente conseguir levar o nível de conscientização para todos os rincões do nosso país, e nós temos um país que tem dimensões continentais, e esse é um desafio, de levar essa informação para trabalhadores, e neste caso, principalmente para os empregadores. Tem muita gente que nasceu lá na fazenda, lá na propriedade rural, que tem usos e costumes muito firmes, muito sedimentados, e que essa pessoa precisa saber, olha, o status quo atual, não coaduna, não concorda com esses usos e costumes. Olha, eu sei que você contratou a vida inteira o trabalhador usando um gato, mas o gato vai lá, promete um monte de coisa, chega aqui, não é aquilo, prometeu alojamento bom, comida boa, salário X, e quando chega aqui é tudo diferente. A gente precisa deixar claro e criar uma capacidade de levar essa informação, que, olha, ou empregador, ou proprietário rural, ou empresa rural, esse tipo de situação, se você cometer, pode ter certeza que a fiscalização vai chegar e vai ser caracterizado o trabalho análogo de escravo. Então, eu brinco, Alexandre, a minha formação é em Química e eu comecei a minha vida profissional dando aula de Química, Física e Matemática na zona rural de Braslândia, que é a minha cidade, aqui no Distrito Federal. Então, era um desafio tremendo transformar questões complexas em questões que eram de fácil entendimento para os alunos. Jovens de classe pobre. Classe pobre, exatamente. Trabalhadores, Só que assim, trabalhadores. eu tinha o desafio de transformar o ensino de química, o ensino de matemática,
Muitas vezes aqueles alunos no ensino médio sem uma base sólida de ensino fundamental, que é um baita problema que nós Sim, temos, sim, sim. mas eu tinha o desafio de transformar aquilo em algo simples desses meninos aprenderem. Uhum. Então, o que eu desejo? Até por essa história, por essa formação, eu não sou um cara que tem um linguajar jurídico, eu não fico falando de teses jurídicas, Uhum. tratados internacionais. Até poderia, se você quiser discutir com isso, a gente discute. Mas é falar a língua que aquela Não é pessoa o seu vai jeitão. entender. Não é o seu Não é jeitão. o O meu seu jeitão. jeitão é fazer a comunicação direta com, né? Exato, que Até porque aquela pessoa que... essa experiência de educação, né, lá na base, ela dá um poder de comunicação mais simples e mais direto para qualquer pessoa, né? Isso é muito legal, falta muito ainda hoje na nossa sociedade. Né? A gente fala muito rebuscado e a gente está falando com um nicho e às vezes não resolve o nosso problema, né? Falar com as pessoas diferentes níveis. Né? E aí a gente fala para a gente mesmo. Para a nossa E turma. aí o que acontece? Ano após ano, o que nós temos visto? Recordes e recordes em termos de trabalho escravo. Mesmo lá na nossa gestão, no período da gestão enquanto CIT, se você olhar lá os dados de 2021 e 2022, foram anos de recorde de combate ao trabalho escravo. Então, muitas vezes a gente faz as discussões e faz as lives e divulga, e aí fica com aquela linguagem rebuscada. Enfim, você não chega numa linguagem simples, numa conexão direta, numa linguagem prática que o empregador precisa conhecer. Então, um dos objetivos do projeto Prevenir é, com a linguagem muito simples, a mais simples possível, levar, olha, 90% das situações que estão sendo configuradas de trabalho análogo de escravo é em razão de condições degradantes de trabalho. O senhor sabe o que são condições degradantes de trabalho? E aí não adianta eu dar um conceito jurídico bonito, que aquilo ali vai entrar no ouvido e sair do outro. Eu tenho que ter a capacidade, e aí eu até coloquei lá no Instagram do Projeto Prevenir, no dia 3 de maio, eu vou lançar lá as principais irregularidades que acabam por configurar a condição análoga de escravo. De forma muito simples, muito objetiva. Por quê? Porque se isso chegar nos produtores, ele vai olhar lá. Poxa, me listaram aqui 5 coisas que eu tenho que verificar. Olha, é o alojamento desse meu trabalhador, é o colchão, é a cama, é a ventilação, é a alimentação desse trabalhador, são as instalações sanitárias, é o armazenamento de agrotóxico e produto inflamável no quarto que não pode, é a minha frente de trabalho. Então, nessa linha, Alexandre, é muito mais do que falar, olha, eu quero que você cumpra a NR31 inteiro. Tem gente que vai me odiar por falar isso. Olha, não, você tem que cumprir a NR31 toda, do começo ao fim. Ou você tem que cumprir no meio urbano a NR24 toda, do começo ao fim. Não, eu estou dando um passo. Qual que é o passo desse estágio? Erradicar o trabalho análogo de escravo. Se eu quero dar esse passo, ele pode ter outras irregularidades, vai ser autuado, vai tomar as multas, mas trabalho escravo não vai ter. Então, nós já conseguimos elevar um pouquinho o nosso patamar civilizatório. Se o projeto contribuir um pouquinho para isso, eu já vou estar feliz da vida. Porque assim, acho que você colocou muito interessante, a gente quando fala em trabalho escravo, para mim, a imagem que eu tenho, a principal imagem é aquela do cara que explora o trabalhador, pagando um salário pequeno e muitas vezes tendo uma cantina, tendo uma relação lá de dependência, aluguel de alguma coisa, uma passagem que ele pagou, ou a comida que ele cobra 3 vezes mais caro que o preço normal. Mas a gente está falando de coisas mais amplas, né? Então, acho que uma das coisas importantes que você está colocando aí é a gente separar um pouquinho os diferentes tipos, né, de enquadramento dessa escravidão. Que para mim, assim, quando a gente fala, para mim já não parece tanto escravo, trabalho inadequado, indigno e tal, mas trabalho escravo para mim, mas o conceito de trabalho escravo, né, da OIT internacional, ele engloba vários pontos, né? E me parece que muitas pessoas aí, eu não estou nem falando daquele cara que
que explora mesmo, que leva o cara, né, e trata mal e não quer dar, segura o documento do cara, o cara não consegue nem voltar para casa, isso aí realmente. Agora tem esse pequeno empresário, que na verdade não é um empresário, é um trabalhador que está fazendo com mais pessoas, e que para ele, o pequeno fazendeiro, o pequeno agricultor lá que tem um pouquinho de terra e tal, tem que fazer uma colheita, então, e para ele aquela condição, para ele é normal, aquela cama ruim, talvez ele trabalhou tantos anos, né? E ele não se dá conta de que aquilo é importante, mas é indigno aquilo ali, mas ele se submeteu, mas quando eu era trabalhador eu participei disso, e isso acaba dando essa confusão. Eu acho que é bem nessa linha que você está colocando. Então, esse trabalho escravo aí que a gente está falando, que é condições não humanas ou subhumanas, degradantes, né? Isso é muito fácil de se resolver na medida que essa pessoa entendeu o conceito. Às vezes ele não entende esse conceito. Alexandre, perfeito. Olha que assim, nós estamos conversando, aqui é uma conversa de alto nível. E é importante, assim, para muita gente, o conceito de trabalho escravo é o que você veio falando, do trabalho forçado, da servidão por dívida, do sistema de um barracão lá, que o camarada vende a comida mais cara para aquele trabalhador e vai aprisionando esse trabalhador, do cara que traz esse trabalhador e vai pagando cachaça, e adianta dinheiro para a família do trabalhador que precisa lá na cidade de origem. E aí, na hora que o trabalhador quer ir embora, ele fala: opa, você tem uma dívida aqui comigo. Então, assim, esse trabalho escravo está na mente de todo mundo. É o trabalho forçado, é a servidão por dívida. Agora, tem outras duas modalidades de trabalho escravo que talvez não estejam na mente das pessoas. Não está tão claro. Esse trabalho forçado clássico, né, da servidão por dívida, da obrigação, da retenção, isso daí é a minoria da minoria dos casos que a fiscalização tem constatado nos últimos anos, Alexandre. 90%. Em breve eu vou concluir a análise. Eu estou fazendo uma super análise de tudo que é relatório que está disponível na internet. Trazer esses dados é muito bom. Para trazer os dados. Dá um trabalhão, porque assim, eu estou entrando nos relatórios da internet, porque como é um projeto separado, eu não estou usando informação nenhuma de dentro da Inspeção do Trabalho. Estou olhando o que tem de dado disponível para a sociedade, para mapear isso, mas pela experiência, por acompanhar tantos casos, hoje, 90% dos casos, pelo menos, é por condições degradantes de trabalho. E acontece muito isso que você falou. Eu mesmo tenho um tio que tem uma pequena propriedade rural. Minha família é de uma origem bastante humilde. Passei muitas férias na fazenda desse tio. E cara, a condição da casinha que o tio morava lá era uma condição que, meu Deus. Então, ele nasceu e cresceu ali. Não é o caso dele, que ele não tem empregador, não tem empregado nenhum, ele que faz tudo lá, ele que trabalha. Mas, assim, tem muita gente nessa situação. Então, se a gente não criar uma condição de mostrar para essas pessoas: olha, o Estado brasileiro não aceita mais esse tipo de conduta. Se você quer ter um trabalhador trabalhando para você, este trabalhador tem que ter condições de dignidade adequada, condições de segurança e saúde no trabalho adequadas. E aí, é cumprir toda a legislação trabalhista? Não. Se quiser cumprir, ótimo, é o melhor. Mas o que eu estou falando vamos cumprir, vamos dar um primeiro passo e cumprir aqui o que precisa para erradicar o trabalho escravo? Se a gente conseguir isso, nós demos um enorme passo, e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito, muito para o fortalecimento dos nossos setores econômicos, para a melhoria dos ambientes de trabalho dos nossos trabalhadores, para a pauta de exportações, para a pauta de conduta empresarial responsável das grandes empresas, que precisam ter um olhar para a sua cadeia de abastecimento, porque tem muita empresa que tapa os olhos, né? Claro. Está lá no topo da cadeia produtiva e tapa os olhos. Então, está na hora da gente chamar esse pessoal à responsabilidade. Por quê? Porque eles fazem controle de produção, eles sabem quem produz, eles sabem quem é o intermediário, eles monitoram a qualidade desse produto, o que pode usar de fertilizante, de agrotóxico, etc, etc. Monitora-se tudo isso. Então, as nossas grandes empresas, os nossos grandes players exportadores, olha, está na hora de monitorar essa cadeia produtiva. Como é que
e eles têm muito mais força para fazer isso, né? Se a gente, e aí pegando um exemplo, né? Chocolate. Quantos grandes fabricantes de chocolate nós temos no Brasil que consomem o nosso cacau? Talvez não caiba em uma mão. São grandes empresas multinacionais. Agora, quantos milhões de produtores de cacau nós temos? Esses líderes precisam monitorar as suas cadeias de suprimento. E aí, o projeto Prevenir, né, a gente traz o projeto, traz essas principais irregularidades e, ah, enfim, em breve vai ter mais novidades para quê? Para que as pessoas possam utilizar a ferramenta, uma ferramenta que está sendo gestada, para fazer uma verificação em loco e verificar, olha, nós estamos em uma situação de risco ou não? Tem possibilidade de ser configurado um trabalho escravo aqui ou não? O que eu preciso corrigir? Então, assim, vem muita coisa interessante por aí. Que legal, eu acho que é um caminho bem interessante. E eu entendo que é difícil para você como Estado, né, fazer isso, porque você tem que abrir mão de alguma exigência. Mas enquanto sociedade civil, a gente pode estabelecer, olha, vamos por aqui, vamos trabalhar nessa linha, e o Estado pode também entrar, mas não o Estado propor, não vamos desrespeitar dessa norma 32 itens, nós vamos trabalhar com 5. Obviamente, isso acontece no dia a dia, vocês fiscalizam mais coisas do que outras, porque são as coisas mais importantes. Mas quando a gente fala de prioridades, é preciso começar e trabalhar a informação disso. Tipo assim, vamos lá, vamos pensar assim, comida, né? Comida com condições, né, salutares, né? O que precisa ter? Tem fogão, não pode, a despensa não pode ter insetos, não, sabe? São coisas básicas, né? Que o cara tem lá, às vezes, um refeitóriozinho lá, que é alguma exigência. Mas, enquanto sociedade civil, a gente pode estabelecer, olha, vamos por aqui, vamos trabalhar nessa linha, e o Estado pode também entrar, mas não o Estado propor, não vamos desrespeitar dessa norma 32 itens, nós vamos trabalhar com 5. Obviamente, isso acontece no dia a dia, vocês fiscalizam mais coisas do que outras, porque são as coisas mais importantes. Mas quando a gente fala de prioridades, é preciso começar e trabalhar a informação disso. Tipo assim, vamos lá, vamos pensar assim, comida, né? Comida com condições, né, salutares, né? O que precisa ter? Tem fogão, não pode, a despensa não pode ter insetos, não, sabe? São coisas básicas, né? Que o cara tem lá, às vezes, um refeitóriozinho lá, que é um fogareiro, umas coisas. Então, trabalhar de forma muito específica em soluções concretas que, na medida que a população começa a entender, a população, né, os trabalhadores e os empregadores começam a entender isso, são soluções, às vezes, muito simples, né? Faça um armário com telinha, umas coisas, sabe? Daqui a pouco começa a encontrar soluções e a sociedade começa a encontrar. E quando a gente fala assim, tudo é ruim e tudo não, né? Aí vira uma coisa, o cara ele é bandido, né? Ele é um mau empregador, os trabalhadores estão sendo, né? Mas não se dá o apoio, não se dá a orientação. Esse exemplo que você falou do seu tio, né? Que é um agricultor e que vive uma realidade pessoal, as pessoas também levam para as empresas dela muito da realidade pessoal, e isso não tem como esconder. E a falta de conhecimento também, né? Então, às vezes, encontrar soluções que possam ajudar nesse sentido é um caminho muito legal. Parabéns pela ideia. A ideia é essa. Se eu tivesse, né, numa posição institucional, governamental aqui te dando uma entrevista, eu jamais poderia falar do tipo, olha, não, o objetivo não é que cumpra a NR31 inteiro. Só que o efeito colateral, né? Você falar assim, tem que cumprir a legislação trabalhista na íntegra. O efeito colateral disso é que aí o camarada vira as costas, vai embora e não te escuta. Aqui a abordagem que
propondo é, olha, tem um conjunto de regras aqui, meu amigo, que você precisa cumprir. Por quê? Porque se não cumprir, configura trabalho análogo de escravo. Então vamos cumprir, vamos resolver isso daqui? Depois que a gente der um primeiro passo, os próximos passos são menos dolorosos e acabam fluindo. Por quê? Porque você ativou um nível de consciência que aquela pessoa não tinha. Então a coisa tende a fluir melhor. Verdade. Bom, você falou aí de, não sei se a palavra foi o sistema, uma coisa, vocês pretendem ter um site, como é que vocês, eu estou falando, você, né, nesse momento, o projeto foi criado por você, né, e você vai, imagino que vai trazer pessoas, amigos, parcerias para conversar e trocar ideias, mas você vai disponibilizar sempre pelo Instagram, é isso? Você tem hoje uma conta no Instagram que Alexandre, divulga essas ações. nesse momento inicial, eu que montei o Instagram, eu que estou preparando conteúdo, eu que estou preparando os vídeos, tudo. Fora do horário de trabalho, tiro um períodozinho ali na noite e tem feito isso tudo. Num primeiro momento é ali pelo Instagram, mas a gente vai, né, vou preparar aí a conta no LinkedIn, preparar um site para o projeto também, para a gente ir agregando informações, né? Eu tenho certeza que a causa é importante e que ao longo desse trajeto diversas parcerias vão ser formadas, porque, como nós conversamos, eu acho que tem potencial, e principalmente, mais do que potencial, as causas são importantes. Então, enfim, em breve a gente vai ter site, vai ter outras situações aí para poder estar ampliando essa divulgação. As pessoas, então, podem procurar, através do Instagram, nesse momento, fazer um contato com você, para mais informações. Mas você falou dia 3, né? Dia 3 de maio, você vai divulgar... Dia 3 de maio, eu vou fazer uma publicação com as principais irregularidades que acabam por gerar a configuração do trabalho análogo de escravo. Quem pegar o que eu postar lá no dia 3, olhar para sua propriedade, olhar para dentro de casa, olhar para algum fornecedor lá da sua cadeia de suprimento, olhar aquilo ali, conferir, tá ok, tá conforme, não tá conforme, já vai, eu diria que já vai eliminar enormemente a chance de ser configurado trabalho análogo de escravo. A receita do bolo para estar em dia com o cumprimento desses requisitos aí, pelo menos, é isso? É isso. É isso. São 5. Na verdade, a partir, como eu falei, né? Estou analisando diversos relatórios, diversas situações, e lógico, tem toda a minha experiência profissional, então a gente conhece, sabe, as principais irregularidades, o que que na hora de uma auditoria chega lá, na hora que você bate o olho, o olho do auditor é treinado. O pessoal às vezes não entende. Como é que você viu não sei o quê? Gente, o nosso olho fica treinado para achar a não conformidade. Então, o que que quando a gente chega, bate o olho, você olha assim e fala assim, bah, isso daqui tem um potencial, isso daqui vai dar trabalho análogo de escravo. Isso daqui tem um problema crítico, tem uma grave violação. Então, de forma muito sucinta, lógico, é uma postagem no Instagram, né? Mas eu vou colocar ali os 5 principais pontos que as pessoas, olhem isso daqui, pelo amor de Deus, e já resolvam isso daqui. Perfeito. Rômulo, em relação à saúde e segurança, segurança e saúde do trabalho, você também vai desenvolver, obviamente está muito ligado uma coisa na outra, né? Quando a gente está falando de ambiente de trabalho, nós estamos falando de qualidade de vida no trabalho, estamos falando de dignidade, estamos falando, e obviamente uma empresa ou um empregador que não fornece dignidade, ele não fornece segurança, não fornece os pontos mais importantes. Mas assim, alguns pontos que você possa destacar, que você, nos próximos meses aí, você vai implementar nessa linha também, assim como essa questão do trabalho análogo à escravidão? Alexandre, nós estamos conversando com um cara da principal revista de segurança e saúde no trabalho do país. Eu trabalho com segurança e saúde no trabalho desde lá de 2007, quando eu entrei na Auditoria Fiscal do Trabalho. A minha percepção
é que nós, na área de segurança, muitas vezes nós atuamos no modo meio barata tonta, sem saber, querendo resolver tudo, olhando para tudo, sem ter muito foco, sem ter muita estratégia. Então, até pela minha formação, minha formação é de exatas. Olha, eu tenho um problema sério e esse é de difícil solução. Diferente do trabalho escravo que eu falo fácil, a redução dos acidentes não é fácil. E por que que não é fácil? Porque nós não temos um sistema caótico. Quando qualquer sistema que é caótico, você entra com um pequeno controle, com pequenas medidas, o resultado é rápido. Nós já vivemos esse sistema caótico lá na década de 70 e 70. 80. Uhum. Criou Isso. SESMIT, criou NR, o sistema era caótico, a quantidade de acidentes de trabalho era absurda. Com pequenas doses, com pequenos remédios, você melhora aquilo ali. O nosso sistema não é mais caótico. Então, a partir do momento que você não tem um sistema caótico, se você não tiver análise de dados, se você não tiver um planejamento a partir de evidências, você vai ficar no modo barata tonta. E aí, o que é anunciado todos os anos? E aí, certamente, você vai concordar comigo. Todo ano, tivemos 600 mil acidentes. Tivemos 2.500 mortes. Tá. Foram 600 mil acidentes graves? Aonde é que foram esses acidentes? Quais os fatores causais? Quais as ocupações atingidas? Você sabia, Alexandre, que eu peguei uma foto dos últimos 10 anos. Você sabia que nos últimos 10 anos, cerca de 17% dos nossos acidentes de trabalho foram acidentes de trajeto? É muito acidente. Quase um Será que quinto. nas É ações quase de... um quinto. Quase um quinto. Não, e a tendência nos últimos anos tem batido 18, 19, é porque eu peguei a média dos últimos 10 anos. Será que nas ações de prevenção, lá no TDS, lá nas ações da CIPA, será que a gente está alertando para pessoal, ó, cuidado, direção O cara sai de defensiva, o moto nosso trânsito é o violento? cara sai de moto da empresa, ele usa capacete, usa todos os equipamentos, todos os procedimentos da empresa, sai que nem um maluco quando pega a moto no estacionamento para chegar em casa mais rápido, né? Exatamente. Então, assim, olha, 17% dos nossos acidentes são acidentes de trajeto. Semana que vem eu quero trazer o número em termos de óbito. De óbito, eu estava analisando, dá em torno de 40% dos nossos acidentes fatais sendo acidentes de trajeto. Dos 2.500, quase a metade é de trajeto. 40% é de trajeto. Tá lá, a fonte é o Radar City. Tá lá os dados de acidentes de trabalho Sim. no Radar City da Inspeção do Trabalho. Não precisa confiar, ninguém Não. precisa confiar no que o Rômulo falou, pode ir lá e olhar. Então, esse tipo de análise, ninguém fala. Só fala, o Brasil é o quarto pior do mundo, que é uma falácia, e assim não é verdade, nunca teve ranking nenhum. Então, dos 600 mil acidentes, em média, 17% está ali, é acidente de trajeto. Cerca de 11% dos acidentes não teve nem afastamento do trabalho, nem um dia de afastamento. Aí tem um outro percentual que teve um afastamento entre 1 e 15 dias. E cerca de 24% dos acidentes tiveram afastamentos superiores a 15 dias. Se a gente não começar a olhar para essas coisas e estabelecer prioridades, a gente vai seguir no modo barata tonta. E eu não estou falando para a gente esquecer os acidentes de menor gravidade, não. A gente não pode esquecer deles porque eles podem escalar e se tornar um acidente de maior gravidade. Agora, eu tenho que olhar para os 24% de acidentes que têm um afastamento maior que 15 dias. Eu tenho que olhar para os meus óbitos dentro dos ambientes de trabalho. Eu tenho que olhar para os acidentes que geram incapacitação permanente. Em média, nos últimos 10 anos, são 13 mil trabalhadores por ano incapacitados permanentemente, Alexandre. Isso é um absurdo, é um número muito alto. Eu preciso entender aonde isso está acontecendo. Eu preciso entender os fatores causais. Então, em termos de segurança e saúde no trabalho, eu vou começar a trazer esses números de forma que fique fácil para as pessoas digerirem. E, principalmente, que o profissional de segurança e saúde no trabalho tenha acesso simples a esse número.
Por quê? Porque a partir do momento que ele consegue ter acesso fácil a esse número, acesso fácil, ó, ele entra ali no site da proteção, clica lá, olha, tem uma aba, aqui, estou já dando ideia aí para você, tem uma aba ali que tem os acidentes setoriais, com os fatores causais, com as ocupações mais atingidas. Opa, se eu vou fazer um programa de gerenciamento de riscos para uma empresa do setor de, vamos usar um que todo mundo sabe e tem em mente. Se eu vou fazer um programa de gerenciamento de riscos para uma empresa da construção civil, eu sei que, Quais os olha, principais acidentes? 70% dos acidentes é isso, isso e isso. 70% a 80% dos acidentes aconteceram com servente de pedreiro. E aí eu estou falando esse tipo de exemplo, eu vou falando por quê? Porque eu já... O sistema, infelizmente, os nossos sistemas não são fáceis, mas são análises que eu já fiz e possibilidades que a gente tem de apresentar para a sociedade. Então, como eu já aprendi a brincar com os números, gosto de brincar com esses números, então esses números te dão uma linha que possibilita que o setor empresarial organizado também, com a representação dos trabalhadores, ó, nossos principais problemas são esses aqui. Gente, não tem jeito, a gente precisa atacar esse problema. Não precisa ficar esperando o governo. Ataca este problema. Então, em termos de segurança e saúde no trabalho, uma linha é essa, até a publicação de hoje que eu fiz, de hoje não, até a publicação do dia 25 de abril que eu fiz, é uma publicação com esses números, com esses dados, esses percentuais gerais de acidente de trajeto, o que é mais 15 dias, menos de 15 dias. Então, uma linha é essa. E a outra linha eu tenho fiscalizado, então eu tenho auditado muitos programas de gestão de riscos ocupacionais. E a gente tem visto muitos erros que se repetem. Então, é a gente começar a criar um ecossistema que traga pequenas soluções. Que o cara não precise ficar quebrando a cabeça. E aí eu vou dar um exemplo. Sei lá, eu acho que de novembro para cá, eu devo ter interditado umas 10, 15 serras circular de bancada. E enquanto as máquinas do nosso país estiverem daquele jeito, todo ano vai ter amputação de dedo. Eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque é aquela velha serra circular de bancada que todo mundo tem em mente, que só tem um disco ali a todo vapor, que não tem uma coifa, que não tem um cutelo divisor, que não tem dispositivo ou empurrador, que não tem nem botão de liga e desliga. O botão de acionamento, na verdade, os camaradas adaptam lá um disjuntor e liga e desliga aquilo com um disjuntor. Então, se a gente consegue começar a mostrar, ô trabalhador, se a serra estiver assim, tu vai perder teu dedo. Em algum momento o acidente vai acontecer. Então, criar um ecossistema que leve informação de qualidade objetiva, sem discutir teses jurídicas, sem discutir teses mirabolantes, levar uma informação de forma simples do tipo, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Faz isso, isso, aquilo, que a gente consegue levar um patamarzinho aí em termos de segurança. Você falou um ponto importante que me incomoda muito, que é a estatística, controle. A nossa informação, ela, apesar de ter bastante informação, mas ela é muito pouco aprofundada, né? A gente deveria ter uma qualidade de informação, talvez isso seja um dos próximos desafios aí. Botar 2 ou 3 campos, às vezes, numa CAT, né? Já resolveria. Eu sei que isso burocratiza e tal, mas... E depois, o nosso acesso a essa informação... claro que existe a questão da privacidade das pessoas, né? São trabalhadores e tal, mas... a gente tinha que ter uma grande planilha de Excel com todos esses dados, ou um sistema, estou brincando... Uma planilha de Excel básica, a gente faz todos os cruzamentos que precisam ser feitos, né? Eu quero saber que horas os caras estão se acidentando. É das 7 às 8. Tá. Agora eu quero saber que tipo, se é jovem que se acidenta de manhã, se nesse horário é mais velho, eu pego a idade. A gente não consegue fazer, a gente consegue saber que, eu digo a gente, sociedade não, obviamente o sistema lá talvez até permita, e você está dizendo que não está nem usando o sistema, apesar de ser ainda... do Ministério do Trabalho, mas você não está usando a informação de dentro, está usando a informação disponível. Mas a gente tem que pegar e dizer assim,
De manhã, das 7 às 8 é o maior horário. São mulheres, e a gente pega perfis em linhas diferentes, em colunas diferentes, mas se a gente cruzasse as colunas com toda a estatística do acidente, cada linha fosse a descrição daquele acidente, isso deve estar no sistema, né? Só que a gente, sociedade, não consegue ter acesso a isso. Eu não sei como... Alexandre, nem a inspeção do trabalho tem esse acesso. Pois é, mas esse dado está lá, né? Está lá. Está lá, mas tem que, a gente tinha que cruzar isso, né? É uma coisa muito simples hoje com a tecnologia que a gente tem, com programas, ou mesmo a planilha de Excel, vamos saber, bota lá 600 mil acidentes, 600 mil linhas, e faz uma, como é que chama? Até tem um negócio da uma tabela dinâmica, aquela é uma coisa, eu pego, cruzo isso com isso, agora... A coisa mais simples do mundo, com a planilha de Excel. Não estou nem falando de um sistema altamente evoluído. Então, isso deveria ser disponibilizado para a sociedade pesquisar, né? Pesquisas, escolas, universidades, trabalhos de mestrado, doutorado e tal, e a gente talvez chegasse a conclusões como você está dizendo aí. Você já está pegando... Claro, da informação que a gente tem, a gente já consegue pegar, mas... e talvez um projeto desse seja até um provocador de soluções, né? A gente discutir isso em fóruns adequados e tal, para pequenas mudanças, né? Porque a informação está lá, está lançada. É só saber qual é o perfil do cara que se acidenta às 7 horas da manhã e qual é o que se acidenta às 4 da tarde, né? Sempre me incomodou muito essa questão da gente não ter o dado, não ter informação. O modo barata tonta me incomoda demais. E os dados de acidentes de trabalho, não sei se você já viu em algum local, antes estava até 2013, 2014, no Anuário Estatístico da Previdência Social, que era um livrão deste tamanho, com várias seções. Todo ano a gente recebia aqui, copiava linha por linha, na época, as informações linha por linha. Pois é. Hoje tem o Infologo da Previdência, que permite você extrair vários dados, que é coisa que eu estou extraindo de lá. Mas, assim, é trabalhoso, não é intuitivo, né? Hoje esses sistemas, quem desenvolve o sistema, faz o troço intuitivo que 90% das pessoas entram de um lado e saem do outro. Não é intuitivo. Mas como eu já sabia como é que trabalhava esse dado, eu estou indo buscar lá essas informações. O melhor local de informações que tem em termos de acidente de trabalho, na minha opinião, é lá no Radar City de acidentes de trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Nós lançamos o Radar City lá de acidente de trabalho, na minha gestão. Ele é muito mais intuitivo. Muito, muito mais intuitivo. Agora, infelizmente, a última atualização dele é de 2021. Eu já conversei com os colegas, já pedi para os colegas, mas aí entra um montão de dificuldades burocráticas governamentais que junta trabalho e previdência, separa trabalho e previdência e tudo, mas o Infologo é dureza de trabalhar, o Infologo é da Previdência Social. O Radar City é bem mais intuitivo, só que ele está lá só com o período de 2014 a 2021. Mas para esse tipo de análise, não é pegar só um ano. Ainda mais que a gente teve crise econômica de 14, 15, tivemos pandemia. Então você tem que pegar séries, né? De como na questão dos acidentes de trabalho, eu estou pegando os últimos 10 anos disponíveis lá no Infologo. Mas veja, só essa informação já possibilita fazer muita coisa. Só com essa informação do acidente de trajeto, se toda empresa pegasse e falasse assim, vamos dar uma reforçadinha aqui, vamos mandar um e-mail, ou vamos conversar 5 minutos com o pessoal, do tipo, gente, olha, tenha mais atenção quando sair daqui do trabalho para ir para casa. E a gente sabe, né, Alexandre, muitos dos nossos trabalhadores utilizam moto como meio de transporte. Ou bicicleta, né? É muito, muito bom essas suas colocações. Você falou aí, eu me preocupei no final do ano passado, quando a gente foi fechar os dados dos acidentes, a gente normalmente compara os dados de acidentes por trabalhadores, e a gente não conseguiu os dados da RAIS dos estados.
Daí eu disse, onde nós estamos? A gente não consegue nem saber quantos trabalhadores existem no estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, para comparar quantas mortes. Então, aí eu disse, meu Deus do céu, onde nós estamos? Então, e o dado está ali, eu me lembro do tempo que uns anos atrás a gente parou de mandar os dados para a OIT, isso eu estou falando início da década de 2000, e parou-se para mandar, acho que foi em 2001, 2002 e tal. Aí eu disse, olha, provavelmente o Joãozinho, aquele senhorzinho que estava mandando todos os anos, se aposentou, e ninguém entrou no lugar dele, e ninguém mandou mais. É a imagem que eu tenho, às vezes, né? E eu sei que tem esses dados que você falou aí, a gente sabe porque a gente tinha pessoas que faziam, nos ajudavam a fazer a estatística que a gente publica no Anuário Brasileiro de Proteção, e o cara se aposentou, saiu, não sei o que aconteceu lá, e ninguém estava fazendo. Então, é uma coisa, sabe? Então, não é importante isso, é assustador. São as pessoas que morreram, né? E a gente tem que priorizar, né? Priorizar a nossa história para entender como aconteceu, para evitar exatamente o que você está falando. Se a ação é 17% nos últimos anos de acidentes de trajeto, e eu tenho mais de 40% de mortes vítimas de acidentes de trajeto, nossa, a política das empresas, embora eu entendo que a empresa às vezes tem pouca ingerência sobre o que acontece fora, mas ela pode trabalhar com a educação, né? Obviamente, se um ônibus virar, capotar e morrerem os trabalhadores da empresa, não tem que fazer. Mas um motoqueiro, o cara quando atravessa, sai da empresa, atravessa a faixa de segurança sem olhar, né? Aquelas coisas, são coisas de treinamento, de comunicação, que às vezes fazem a mudança, né? E é bem legal esse trabalho que você está fazendo aí, que é trabalhar com a comunicação, com a informação, com repassar, discutir. Isso aí é um trabalho bem legal nesse projeto que é o Prevenir. Rômulo. Projeto Prevenir _trabalho. Isso aí. Então, eu queria te agradecer por esse bate-papo, foi muito bom a gente ter conversado, colocar a proteção à disposição aí para o Projeto Prevenir, seremos parceiros aí, sempre que tiver novidades, por favor, e faz aí uma convocação aí para as pessoas que quiserem ver o material, entender como é que é e ajudar a construir. Eu estou imaginando que você está num processo ainda de construção de ideias e viabilização. Primeiro, assim, agradecer imensamente a proteção e na sua pessoa, né? Agradecer pela atenção de sempre, agradecer pela oportunidade dessa conversa. É um momento inicial, é o nosso pontapé inicial. Então, chamar as pessoas. Quem tiver interesse em conhecer o projeto, entra lá, Projeto Prevenir, Projeto Prevenir. Entra lá no nosso Instagram. Quem quiser ajudar ou apoiar, só da gente aumentar a divulgação já é uma super ajuda, mas fica à vontade para fazer um contato direto comigo, bater um papo e para a gente conversar de como que pode ajudar. Como eu disse, nesse pontapé inicial eu estou construindo tudo sozinho, estou fazendo vídeo, cards, ainda não consegui fazer site, mas em algum momento tem que fazer site e... Enfim, à medida que a gente tiver uma rede de apoio, né, para tá ajudando, até para estar construindo conteúdos também, a gente vai melhorando e ampliando aí. Então, é só convidar todos que conheçam o projeto que para a gente gerar e que divulguem, né? Vamos divulgar as informações que já estão sendo postadas ali, acompanhem o projeto. Se tiver dúvidas, quiser conversar comigo, manda uma mensagem que quem me conhece sabe que eu sou super acessível, eu sou super tranquilo para conversar, para bater papo, e a gente conversando, a gente construir caminhos, construir soluções. Bom, Rômulo, obrigado por esse bate-papo aí sobre esse aspecto
muito legal desse trabalho que você está desenvolvendo. A gente estava com um probleminha na internet, aí vocês, o pessoal que assistiu aí, mas é só a imagem, acho que nenhuma ideia ficou de fora. Foi bem, você conseguiu transmitir com clareza e tecnicamente o som entrou legal. Às vezes você ficou meio congelado, aí o pessoal mas são coisas da internet. Mas eu queria te agradecer, te parabenizar pelo esse projeto, mais uma vez colocar a proteção à disposição. E nos próximos passos aí estamos à disposição. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos encerrando então o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o meu amigo Rômulo Machado e Silva, que é editor fiscal do trabalho, e hoje o idealizador do projeto Prevenir. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá. Tchau, tchau.